Cristão e esperançoso viajaram até chegar às Montanhas das Delícias, que pertenciam ao Senhor daquela montanha, da qual falamos anteriormente. Eles subiram as montanhas para olhar os jardins e pomares, vinhedos, fontes de águas, onde beberam, lavaram-se e se alimentaram livremente das uvas. Sobre o cume destas montanhas, ao lado do caminho, estavam os pastores cuidando de seus rebanhos. Os dois peregrinos se aproximaram deles e, inclinando os bordões, assim como todos os peregrinos cansados fazem para conversar com alguém no caminho, perguntaram: quem é o dono das Montanhas das Delícias? De quem é o gado que pasta neste local? Pastores: estas montanhas são da terra de Emanuel e estão à vista de sua cidade. Também são de sua propriedade as ovelhas, e ele deu sua vida por elas. Cristão: este caminho conduz à cidade celestial? Pastores: você está exatamente no caminho. Cristão: está longe? Pastores: bem longe para muitos, mas não para aqueles que anseiam alcançá-la. Cristão: o caminho é seguro ou perigoso? Pastores: seguro para aqueles a quem deve ser seguro, mas os transgressores neles cairão. Cristão: neste lugar existe refúgio para os peregrinos que estão fracos e fatigados? Pastores: o Senhor destas montanhas nos ordenou acolher os estrangeiros. Portanto, as coisas boas deste lugar estão disponíveis para vocês. Vi em meu sonho que, quando os pastores reconheceram que aqueles homens eram peregrinos, fizeram-lhes perguntas, as quais responderam como em outros momentos. De onde são? Como chegaram ao caminho? O que os ajudou a serem perseverantes? Pois poucos daqueles que iniciam a jornada a este lugar mostram suas faces nestas montanhas. Quando os pastores ouviram as respostas, ficaram alegres e com um olhar amável disseram: sejam bem-vindos às Montanhas das Delícias. Os pastores, cujos nomes eram Conhecimento, Experiência, Vigilância e Sinceridade, os seguraram pelas mãos, os conduziram até suas tendas e os fizeram participar daquilo que havia sido preparado para eles. Também disseram: gostaríamos que ficassem aqui para que nos conheçamos melhor. Além disso, podem desfrutar as delícias destas montanhas. Cristão e esperançoso aceitaram o convite alegremente. Assim foram descansar aquela noite, porque já era bem tarde. Ao amanhecer, os pastores convidaram Cristão e esperançoso para caminhar pelas montanhas. Eles passearam por um tempo, admirando a linda vista de todo o lugar. Enquanto isso, os pastores comentaram entre si: devemos mostrar a estes peregrinos algumas das maravilhas daqui? Ao decidirem positivamente, levaram-nos ao monte chamado Erro, que era muito íngreme no lado oposto, e pediram para que eles olhassem para baixo. Cristão e esperançoso olharam e viram vários corpos de homens que, ao caírem do alto, foram completamente despedaçados. Cristão perguntou: o que significa isto? Os pastores responderam: você já ouviu falar sobre aqueles que erraram por ouvir Himeneu e Fileto sobre a ressurreição do corpo? Eles responderam que sim. Os pastores continuaram: eles são aqueles que vocês estão vendo esmagados no fundo desta montanha. Eles não foram sepultados
como bem podem ver, para servir de exemplo, a fim de que ninguém suba tão alto nem se aproxime da beira deste precipício. Vi que foram conduzidos até o topo de outra montanha chamado Cautela e os aconselharam a olhar para longe. Ao olharem, eles viram que vários homens subiam e desciam entre os sepulcros que estavam ali. Eles perceberam que tais homens eram cegos, porque algumas vezes esbarravam nas tumbas e não conseguiam sair do meio delas. Cristão perguntou: "O que significa isto?" Os pastores explicaram: "Vocês não viram um pouco abaixo das montanhas alguns degraus que conduziam a um prado do outro lado esquerdo do caminho?" Eles responderam que sim. A seguir, os pastores disseram: "Estes degraus conduzem diretamente ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante desespero. Estes homens," e apontaram para aqueles que caminhavam entre os sepulcros, "certa vez estavam em peregrinação como vocês agora, até que chegaram àqueles degraus. O terreno do caminho correto era muito acidentado, por isso decidiram seguir pelos prados. Lá foram capturados pelo gigante desespero e levados ao castelo da dúvida, onde foram mantidos no calabouço por um período. Finalmente, o gigante feriu seus olhos e deixou-os vagando entre as tumbas até o dia de hoje, para que as palavras do sábio fossem cumpridas. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará." Cristão e esperançoso se entreolharam, com lágrimas deslizando pela face, mas nada disseram. Vi em meu sonho que os pastores os conduziram para outro lugar, no fundo do vale, onde havia uma porta no lado da encosta. Abriram-na e viram que era um local muito escuro e cheio de fumaça. Também ouviram um estrondo, como um ruído de fogo, grito de tormento e o odor de enxofre. Cristão quis saber o que era aquilo, e os pastores responderam: "Este é outro caminho para o inferno. Geralmente os hipócritas seguem por aqui, como aqueles que com Esaú vendem seu direito de primogenitura, como aqueles que com Judas vendem seu mestre, como aqueles que com Alexandre blasfemam do Evangelho, e como aqueles que com Ananias e Safira mentem e dissimulam." Em seguida, esperançoso perguntou aos pastores: "Cada um deles esteve na peregrinação como nós, não foi?" Pastores: "Sim, e estiveram no caminho por um longo tempo." Esperançoso: "Até onde foram na peregrinação, quando miseravelmente se perderam?" Pastores: "Alguns foram mais longe do que estas montanhas, e alguns não chegaram até aqui." Então os peregrinos falaram entre si: "Melhor clamar ao poderoso, pedindo forças." Pastores: "Sim, vocês precisarão usar estas forças quando as pedirem." Neste momento, os peregrinos desejaram seguir seu caminho, e os pastores concordaram, acompanhando-os até o fim das montanhas. Ali os pastores disseram uns aos outros: "Vamos mostrar aos peregrinos o portão da cidade celestial, se conseguirem ver pelo telescópio." Agradecidos, eles aceitaram a sugestão. Os pastores os conduziram até o topo da colina, chamada Limpa, e lhes deram o instrumento para visualizar o portão. Eles tentaram olhar, mas a recordação das últimas coisas vistas com os pastores fizeram-lhes as mãos tremerem.
Por causa desta dificuldade, não podiam olhar firmemente através do telescópio. Porém, ainda assim, conseguiram ter um vislumbre do portão e da glória do lugar. Em seguida, seguiram a jornada cantando. Quando chegou o momento de partir, um dos pastores entregou-lhes um mapa do caminho. Outro os alertou sobre Adulador. O terceiro recomendou que não dormissem no terreno encantado, e o quarto desejou que Deus os acompanhasse. Então, acordei do meu sonho.